Quero compartilhar uma palavra bem rápida, algo bem sucinto. Creio que, na verdade, mais uma meditação aos nossos corações nessa noite sobre o melhor presente que nós podemos ganhar. O melhor presente que eu e você poderemos ganhar, o melhor presente que nós já ganhamos, né? Hoje, Natal, o mundo inteiro celebra essa festa, né, conhecida como o nascimento de Jesus. Nós, quando olhamos para a Bíblia, para o calendário cristão, a gente não encontra a data exata do nascimento de Jesus. Para a gente poder ver quando Jesus nasceu, nós precisamos buscar alguns registros históricos, analisar alguns textos, ver os acontecimentos, porque não tem o dia exato, não tem o fato ali, né? Existe o acontecimento que Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria, que Jesus foi homem, que ele veio a este mundo, mas nós não encontramos o dia, né, a celebração do dia do nascimento de Jesus, porque o importante não é o dia que ele nasceu, mas sim que ele nasceu, que ele cresceu, que ele viveu entre nós, e que ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, para que então a partir daí ele pudesse nascer nos nossos corações. Então, de onde surgiu o Natal? O Natal surgiu de uma festa pagã, onde os romanos cristianizaram esta festa, né? Era uma festa que não tinha nada a ver com o cristianismo. E quando os romanos, eles quiseram trazer a política, né, para o Estado, eles então colocaram esta festa para poder aproximar o ambiente cristão do ambiente político, né? Então o Natal, ele surgiu para essa festa, e o primeiro Natal aconteceu em 354 depois de Cristo, mais ou menos na mesma época, quando o Estado, a religião, o cristianismo, se torna a religião oficial do Estado romano. E ao decorrer dos anos, foram acontecendo, né, foram acrescentando as culturas regionais, que se a gente fosse trazer na linguagem de hoje, seriam culturas que foram viralizando, né, no decorrer do tempo. Elas foram acontecendo, o pessoal foi gostando e foi surgindo como culturas, como tradições. Então, cada lugar do país, né, cada lugar do mundo, se comemora o Natal de uma forma, de formas diferentes. Nem todos os lugares se comemora como no Brasil. Aqui no Brasil há uma cultura, nos Estados Unidos uma outra cultura, e assim por diante. Cada país tem uma cultura, suas tradições locais, né? Algumas tradições que são específicas de uma região, outras tradições que ao decorrer dos anos atingiu muitas nações, como por exemplo a figura do Papai Noel. Nós sabemos que o Papai Noel não representa o Natal, né? O Natal que, independente do que seja, se é comemorado ou surgiu para que se comemorasse o nascimento de Cristo. Mas a figura do Papai Noel, ela surgiu por causa de um bispo católico em uma cidade antiga, que hoje se encontra o país da Turquia. E ele tinha o costume de, neste período do Natal, de entregar presentes para as pessoas carentes ali do seu bairro, da sua igreja. E isso ficou muito conhecido com o tempo. E então, em 1931, a Coca-Cola, com uma campanha publicitária a nível mundial, ela lançou o Papai Noel, que todos veem hoje. Agora, qual é o problema, né, da questão do Papai Noel? É que ao longo dos anos, há uma tentativa de associar o Papai Noel no lugar de Jesus Cristo, como se o Natal então fosse o Papai Noel e não o nascimento de Cristo, e não a questão de Cristo. O Papai Noel não deixa de ser algo folclórico, né, uma figura, mas eles tentam atribuir os atributos de Jesus na figura desse personagem, dessa cultura do Papai Noel. Por isso que nós
ensinamos, precisamos ensinar as nossas crianças que o verdadeiro sentido do Natal não é Papai Noel, não é troca de presentes, apesar de tudo isso fazer parte de uma cultura, mas o verdadeiro sentido do Natal se chama Jesus Cristo. Né? E uma outra característica do Natal são as decorações, as trocas de presentes que acontecem, né, nesta época, principalmente aqui no Brasil. Né? Essa troca de presentes é muito comum, né? Os amigos secretos no meio das famílias, nas confraternizações, essa troca de presente. E é tão bom ganhar presente, não é verdade? Você pegar lá, você está nessa época, além de estar celebrando, comendo lá, porque Natal é a época que a uva passa aparece no arroz, na maionese, né? A uva passa surge para todo lugar, aquela comida adocicada, enfim, muitas coisas acontecem e também a troca de presente. E aí você já está ali feliz com tudo que está acontecendo. E mais gostoso ainda quando se tem uma troca de presentes. E não pelo presente em si, mas pelo momento contagiante, aquilo que acontece neste tempo. É uma alegria que nos contagia, porque você pode receber, ganhar um presente o mais simples que seja, apenas uma lembrança. Mas aquilo alegra o nosso coração, alegra, né, este tempo. Mas o que eu quero trazer para nós nessa noite é que o mais importante de tudo é que o maior presente que eu e você poderíamos ganhar, nós já recebemos, já nos foi dado. O maior presente que nós poderemos ganhar não tem a ver com o objeto, mas tem a ver com uma pessoa, tem a ver com Jesus Cristo. E eu quero nessa noite conversar um pouco para edificar a sua fé e no final nós orarmos e agradecemos a Deus por este presente que Ele nos deu. Eu quero ler com você Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um versículo que é muito conhecido, principalmente nessa época de fim de ano, quando se fala do nascimento de Jesus. É um versículo onde fala exatamente, né, uma profecia que fala sobre uma profecia sobre o nascimento de Cristo. E esse texto me chamou a atenção essa semana. Desde o começo da semana eu estava orando, buscando a Deus sobre aquilo que eu iria compartilhar com vocês nessa noite. E me veio este texto e eu comecei a refletir e a meditar. E eu quero ler com vocês e depois extrair algumas coisas deste texto para edificar a nossa fé nessa noite. O texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Eu vou ler novamente. O texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías, 700 anos antes, estava profetizando o nascimento de Cristo. Estava profetizando o nascimento do Messias. E ao lermos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver essa profecia se cumprindo. E este texto me chama a atenção por algumas particularidades, algumas coisas que me chamam a atenção neste texto. E o Espírito Santo me fez refletir que o maior presente, né, pensando nessa questão de Natal, de troca de presentes, neste ambiente que nós vivemos, nessa cultura, sobre dar presente e ser presenteado, né, sobre desfrutarmos dessa alegria. E sobre este contexto, vendo este texto de Isaías, aqui o Espírito Santo me levou a refletir que o maior presente que eu e você poderíamos ganhar, nós já ganhamos, nós já recebemos. É um presente vivo, e isso é o interessante. É um presente vivo, que cada dia que a gente pega este presente na mão, nós recebemos uma porção diferente. Nós recebemos algo diferente, algo que nos alimenta, algo que nos abençoa. É diferente de um presente
que tem um prazo de validade. Por exemplo, se você ganha um celular, daqui 1 ou 2 anos, este celular já não vai mais te atender, porque vai havendo as atualizações, vai indo e este celular já não vai te atendendo mais, até que você precisa comprar um outro. Mas o presente que eu e você recebemos é um presente eterno, que não tem prazo de validade, ele não tem desgaste, ele não tem, não é preciso trocar ou comprar outro, porque ele já é um presente completo. Ele é um presente que nós podemos ter por toda a eternidade. Agora eu quero ler este texto. Pode deixar o texto projetado, Théo, de Isaías 9, para a gente poder ver um pouco algumas características deste texto. Quero ser bem rápido, mas nós vemos algumas características deste texto. O texto diz lá: porque um menino nos nasceu. Então, aqui a gente vai ver pedacinho por pedacinho deste texto. Então, porque um menino nos nasceu. Aqui é interessante que Isaías profetizou 700 anos antes. Então Isaías, ele poderia falar, porque um menino vai nascer, porque algo vai acontecer. Mas a profecia não vem de algo que vai acontecer. Isaías já está falando como se algo já estivesse acontecido, algo que já foi, podemos dizer assim, algo que já foi selado, decretado. Uma certeza de que algo já tinha acontecido. Então eu creio que neste tempo, neste momento, Isaías já estava tendo uma visão daquilo que Deus estava revelando. Porque ele está dizendo, porque um menino nos nasceu. Ele estava trazendo essa certeza de que o Messias, o Salvador, aquele que havia sido prometido, já estava acontecendo, era algo que aconteceria. E lá em Lucas capítulo 2, a gente vê essa profecia se cumprindo, quando os anjos aparecem aos pastores, e os anjos estão dizendo àqueles pastores que estão no campo: hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrará o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, a gente vê a profecia se cumprindo, Isaías falando de algo que já estava acontecendo, de algo que ia acontecer, mas não apenas que ia, mas como se já tivesse acontecido 700 anos antes. Isaías já estava falando com essa certeza, e hoje a gente tem essa certeza, né, que Jesus nasceu, e Ele pode nascer no nosso coração, basta apenas nós desejarmos, basta apenas nós crermos que Ele está aqui, que Ele nasce, que Ele é o Filho de Deus. Agora, voltando lá para Isaías, então fala aqui, um filho, porque um menino nos nasceu, e aqui é o interessante, o texto continua, um filho nos foi dado. Então aqui o Isaías já está profetizando que nasceu um menino, e que é um filho que nos foi dado. E o verbo está na voz passiva, não é algo que é imperativo, dizendo, não, algo que vai ser dado, não, já está dizendo que é um filho que foi dado. Ou seja, é algo, podemos concluir que foi este dado, né, esse filho que nos foi dado, é como um presente, é como um ato de entrega, um ato de doação. Então, algum pai pegou o filho e deu. Então, aqui é neste sentido, dizendo que um pai deu o seu filho. Então, um filho nos foi dado. E o que é interessante é que entender que não foi apenas, como nós podemos dizer, não é um Deus nos foi dado, não é algo que nos foi dado, mas sim um filho. Filho de quem? E nós podemos ver e ter essa certeza, João capítulo 3, versículo 16, o texto dizendo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho. Então o que Isaías está dizendo lá atrás, um filho nos foi dado, Isaías está dizendo,
o Filho de Deus nos foi dado. O Filho de Deus nos foi dado, o Filho unigênito de Deus nos foi dado, porque Deus nos amou de tal maneira. Porque Deus nos amou com um amor que não quer nada em troca, um amor fugiu a palavra, incondicional, um amor que não quer nada em troca. Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho. Agora, para quem Ele deu o seu Filho? Para quem o Deus, o Pai, deu o seu Filho? O texto de João 3,16 continua: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui é o interessante, né? Este texto, João 3,16, ele resume o porquê Jesus veio, e ele é a essência do porquê Jesus veio, porquê nós temos que crer em Jesus, e uma confirmação da profecia de Isaías capítulo 9, porque o maior presente que Deus podia nos dar, Ele já nos deu. Muitas vezes a gente fica esperando de Deus um presente, uma cura, um milagre, algo que nós precisamos, mas uma restauração ou qualquer coisa, né, qualquer milagre que aconteça, a gente fica esperando isso de Jesus para que a gente possa fazer algo por Ele. Mas o que nós precisamos ter a ciência e entender é que estes milagres, eles fazem parte de um pacote, mas não é a essência. O verdadeiro presente que eu e você precisamos não é um milagre. O verdadeiro presente que eu e você precisamos é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Por quê? Porque somente Jesus pode nos dar a vida eterna. Somente Jesus pode nos dar a salvação, a eternidade. Não são os milagres que nos levam para a eternidade, não são as bênçãos, não são as curas, não é a restauração que nos leva para a eternidade. O que nos leva para a eternidade é o Filho, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Então, o que nós precisamos entender que Cristo precisa nascer nos nossos corações. Cristo precisa nascer no nosso coração, porque a única coisa que nos dá a salvação é o Filho. Então, o maior presente que eu e você podemos receber, na qual nós já recebemos, basta nós crermos para termos acesso a este presente, é crer que o Filho de Deus nasceu neste mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Então, através disso, através do Filho, nós temos acesso à salvação, nós temos acesso à eternidade. E mesmo que não aconteça nenhum milagre, mesmo que não aconteça mais nada, o fato de recebermos o Filho, Cristo Jesus, é o suficiente para nós adorarmos a Ele e vivermos o resto das nossas vidas devotos a Ele, né? Buscando a Ele. Então, mas Ele precisa nascer no nosso coração. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitas vezes nós somos levados a pensar nos milagres, nas situações, nos momentos que nós passamos, em relação a milagres que precisamos, a desafios. 2023 será um ano onde viveremos dias desafiadores, mas precisaremos tomar cuidado com as distrações, precisaremos tomar cuidado com a diluição do Evangelho. Já temos visto aí muita coisa acontecendo, pessoas dizendo que músicas cristãs, músicas que são compostas através dos textos bíblicos, que refletem os textos bíblicos, são dizendo que são músicas homofóbicas, são músicas racistas, que são músicas isso e aquilo, pessoas tentando diluir o Evangelho para nos confundir aquilo que é a essência, aquilo que é verdadeiro, e vai acontecer muita coisa que talvez você vai ficar assustado, que você vai ficar chocado, mas a convicção que eu e você precisamos ter é que nós precisamos de Cristo e não dos seus milagres. Não estou dizendo que os milagres não vão acontecer.
Não estou dizendo que milagres não são importantes, eles ativam a nossa fé, eles elevam a nossa fé e vão acontecer milagres. Mas o que eu quero trazer aqui é que o principal não é o milagre, mas sim é entender que nós precisamos de Cristo. Porque o milagre não nos dá a salvação, o milagre não nos dá a eternidade. O que nos dá a salvação e o que nos leva à eternidade é a pessoa de Cristo Jesus. É Jesus Cristo. Os milagres fazem parte do pacote deste presente. Os milagres fazem parte dos benefícios que este presente que nós recebemos vai nos dar. Mas a essência, a convicção que nós precisamos ter é que nós precisamos de Cristo. É que nós precisamos seguir a Cristo, seguir o Evangelho. Os milagres, eles serão uma consequência de andar com Jesus. Isso é algo que nós temos que ter bem claro e bem definido no nosso coração. Porque muitas vezes somos tentados a inverter essa ordem, a achar que nós precisamos do milagre, mas não precisamos de Cristo. Mas o que precisamos entender é que o milagre só acontece se nós tivermos Cristo. Porque o milagre é uma consequência de receber a Cristo, de ter Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Então o Filho já nos foi dado e isso é o suficiente. Agora, há uma consequência, como todo presente gera uma consequência em nós quando ganhamos. O presente em si, ele te dá algo a mais, ele te favorece a algo a mais. Por exemplo, um perfume. Você ganha um perfume, o perfume por si só, ele é um bom presente. Mas este perfume, ele traz com ele valores ou algo a mais do que simplesmente aquela essência, aquela fragrância. Mas um perfume, ele te traz, por exemplo, a oportunidade, se você vai sair, se você vai para uma reunião, se você vai para um trabalho, enfim, de você usufruir aquele perfume e você ir mais cheirosinho, né? De você ter aquela fragrância em você, de você não ir lá fedendo suor, mas você vai mais cheirosinho, né? Você vai ali com um cheiro agradável, né? Um celular, um celular, ele tem uma função, a principal função do celular é de usar para telefone, né? Talvez você não saiba disso, mas o celular, a invenção do celular é para usar como telefone. Mas ele te dá mas vem outras coisas no pacote, né? Como uma câmera, acesso à internet e tantas outras coisas que você pode fazer através do celular, que além de usar para falar com alguém por telefone, né? Porque hoje você já não fala mais assim, né? Agora é por vídeo, né? Que antes não se tinha isso. Então ele te traz alguns benefícios, algumas consequências, né? Que gera para você. Então, assim como os presentes naturais geram algo a mais, assim é com Deus, assim é com o presente que Deus nos deu. Deus nos deu Jesus Cristo, o Filho, como presente a nós. Mas o interessante é que, junto com este presente, há algumas características neste Filho, que nos abençoa. Há algumas características nesse Filho, que vem como consequência, nós recebemos como consequência de receber a essência do presente, que é Cristo. Está dando para entender? Então, você recebe o presente, que é Cristo, crer em Jesus, crer no Filho de Deus. E através do Filho de Deus você tem acesso à eternidade, mas junto com este presente, tem algumas características, tem alguns atributos em Jesus que nos abençoam até chegarmos à eternidade. E o texto de Isaías fala sobre essas características do Filho de Deus. O texto diz que ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aqui está falando sobre 4 características, 4 atributos de Jesus que nós podemos ter
como consequência, né, para uma consequência de recebermos o Filho de Deus como um presente nas nossas vidas. Então eu quero desmembrar aqui apenas para entendermos o significado de cada palavra. Então a primeira palavra aí, maravilhoso. Coloca a segunda parte. Segunda parte desse texto, Thelma, fazendo um favor. Isso. Então ele será chamado maravilhoso. Maravilhoso, ele vem da palavra, significa maravilha. Maravilha na Bíblia, ele se refere à palavra milagre. Ou seja, maravilhoso significa aquele cheio de maravilhas, que faz milagres. Olha em Êxodo capítulo 15, versículo 11 diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos e autor de maravilhas? E aqui a gente pode trocar maravilhas por milagres. Então, autor de milagres, né? Então, ele é maravilhoso, alguém que faz milagres. Então, a gente vê aqui que Jesus, ele é alguém que faz milagres. Ele é maravilhoso. Pode colocar a segunda parte do versículo ali no final. Então ali, autor de maravilhas. Então quem é o autor de maravilhas, o autor de milagres? A não ser Deus. E aí o texto também diz sobre conselheiro. Que ele é o maravilhoso conselheiro. Então conselheiro, aquele que dá conselhos. Conselho e sabedoria andam juntos. Então Jesus é aquele conselheiro que orienta com sabedoria, que nos ensina, nos mostra o caminho, nos mostra por onde devemos andar. E Jesus, ele fala que ele mesmo é o conselheiro. Olha o que Jesus diz em João 14,16. Jesus diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Então aqui Jesus está falando de um outro, se é outro conselheiro, é porque ele também é um conselheiro. Agora este outro conselheiro que Jesus está falando, que ele vai pedir ao Pai, é quem? É o Espírito da verdade, é o Espírito Santo que está conosco. Então, olha que interessante, Jesus é o conselheiro, e nós recebemos um outro conselheiro, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que não deixa de ser o próprio Deus, né? É o Espírito Santo de Deus. Agora, o que é interessante aqui, é que, volta para mim, Thelma, fazendo favor, Isaías 9, versículo 6. A próxima parte. Que ele será chamado maravilhoso conselheiro. E aqui é algo interessante que a gente precisa prestar atenção. Não é que Jesus vai ser um ou outro. Não é que ele é alguém que faz milagres ou alguém que é conselheiro. Mas Jesus, ele é os dois. E os dois em um só, porque a vírgula ali, vamos um pouquinho agora para o português, né? Então você vê ali, maravilhoso conselheiro, a vírgula está após o conselheiro. Então, ou seja, o que este texto está dizendo aqui? Para nós entendermos um pouco melhor o que eu quero dizer, a gente inverte um pouco as palavras. Nós podemos colocar que ele será chamado um conselheiro maravilhoso. Porque aqui é como se fosse uma única característica, com duas palavras. Então é um conselheiro que faz milagres. O que eu quero trazer com isso e por que isso é importante? Se nós entendermos assim, né, que então aqui a gente lê um maravilhoso conselheiro. Ou seja, um conselheiro maravilhoso. Mas pastor, o que isso muda? Isso muda é que se ele é um conselheiro que nos orienta o caminho e que faz milagres,
então é que a maioria dos seus caminhos, na qual Ele vai nos mandar ir, são caminhos de milagres, são caminhos milagrosos, são caminhos aonde, no natural, nós não vamos conseguir ver uma saída, mas se nós o obedecermos, nós vamos ver que Ele está criando uma saída sobrenatural para nós. É nós entendermos que nós podemos obedecer com total confiança aquilo que Jesus está nos orientando, mesmo que nós não estejamos enxergando. Mas nós obedecemos com confiança, porque nós sabemos que Ele é alguém que nos dá conselho, mas que também realiza milagres, aonde não parece haver. E o próprio Isaías profetiza sobre isso. Isaías 43, 19, ele diz: abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Ou seja, queridos, nós temos um conselheiro maravilhoso, alguém cheio de sabedoria. Este presente que nós recebemos é uma pessoa cheia de sabedoria que faz milagres. Então nós podemos confiar, nós podemos nos entregar, nós nos podemos descansar nos seus conselhos, descansar nos seus caminhos, porque Ele sabe o que é o melhor. E o texto continua, voltando para o texto de Isaías 9, versículo 6. Então ele será chamado maravilhoso conselheiro, e depois ele fala sobre o Deus forte, ou Deus poderoso. Então, Deus poderoso, aquele que tem todo o poder, todo o poder pertence a Deus. Ao olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver a demonstração do seu poder desde a criação do mundo. Nós vemos, quando olhamos para a Bíblia, olhamos para a criação do mundo, olhamos para tudo o que acontece, nós vemos que Deus é o Todo-Poderoso, porque somente Deus pode dar ordem à natureza. Se nós olharmos para os milagres que Jesus fez, sobre acalmar a tempestade, e tantos outros milagres que Jesus fez em relação à natureza, que nenhum homem, nenhum de nós temos este poder, mas Jesus, o Filho, tem. E olha o que Jeremias fala sobre o poder de Deus: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Então foi Deus que fez a terra com o seu poder. Então Jesus é o maravilhoso conselheiro, mas também é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder, aquele que pode fazer, aquele na qual nós podemos descansar e confiar. Então a gente vai vendo aqui, nós estamos vendo palavras separadas para entender a característica de cada uma delas, mas a gente vai vendo aqui que é um pacote completo. É um Deus poderoso, que faz milagres e que tem sabedoria para nos conduzir pelo caminho correto. Tem sabedoria para nos conduzir em caminhos que nos levam à eternidade. Então, falando de eternidade, o texto também diz que Ele é o Pai eterno. Ou seja, Ele está falando de uma figura paterna que estava desde o começo e vai estar até o fim. Talvez você não tenha tido uma paternidade que te abençoasse. Talvez você não tenha tido um pai presente. Talvez você não tenha tido um pai que te projetasse para o futuro. Talvez você não tenha tido um pai que pudesse te abençoar para aquilo que você está vivendo, ou te projetasse para algo, para viver algo. Talvez você passou por problemas difíceis, situações difíceis, em relação a um pai, em relação à eternidade, a relação à paternidade. Mas Jesus, Ele é o nosso Pai. Jesus, Ele quer ser o seu Pai eterno. Jesus, Ele quer desenvolver essa paternidade no seu coração, na sua vida. Ele quer suprir esta necessidade, porque é o que nós encontramos, como eu estou falando, num pacote completo.
Então nós temos alguém que nos aconselha, nós temos alguém cheio de sabedoria que nos mostra o caminho, alguém que faz milagres, alguém que tem poder para fazer milagres, mas alguém também que quer ser o nosso Pai, que quer suprir aquela falta de um pai que muitas vezes afeta o nosso dia a dia, afeta o nosso caminhar, porque muitas vezes nós temos uma referência de quem é Deus, baseado na figura que nós temos do nosso Pai terreno. Só que o que nós precisamos entender é que Deus, o nosso Pai, Ele é muito maior e Ele supre muito mais do que o nosso Pai terreno. Porque Deus é um Pai eterno e Ele quer ser o nosso Pai para toda a eternidade. Isaías 43:13 diz que de eternidade em eternidade eu sou Deus. E ninguém há que possa impedir-me de fazer o que faço. Então, desde o início de tudo, da eternidade, lá do começo, até a eternidade, lá do final, né? Não tem como pôr um começo e um fim, mas de eternidade a eternidade, Deus existe e Ele é o nosso Pai. E através de Jesus, o presente que Ele nos deu, Ele está nos dando também uma paternidade. Ele também está nos dando Jesus como o nosso Pai, aquele que nos traz a segurança, aquele que afirma o nosso caminho, aquele que afirma quem nós somos. E olha que interessante, nos tempos antigos, os judeus eles tinham a referência de pai sendo Abraão. Abraão era considerado o pai dos judeus. Abraão era considerado, e como nós vemos, né, considerado o pai da fé. Então Abraão era considerado, e nos dias de Jesus, aquilo que vinha de Abraão tinha muito mais valor. As pessoas davam muito mais valor às regras, à religiosidade, aquilo que eles que vinha da sequência de Abraão, do que das palavras de Jesus. Mas olha o que Jesus diz em João capítulo 8, versículo 58, ele diz: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então Jesus estava dizendo, olha, Abraão só é alguém no processo da eternidade, no processo da redenção, que Deus levantou para que chegasse até o nascimento de Jesus, para que então Jesus nascesse como um presente para nós. Presente do quê? Um presente de restauração, um presente de salvação, porque nós nascemos no pecado, como diz Romanos capítulo 13, versículo 23, diz que todos nós somos pecadores. Todos nós, quando nascemos, somos pecadores e necessitamos da glória de Deus. Necessitamos o quê? Crer no Filho. E quando nós cremos no Filho, quando nós cremos em Jesus, então nós recebemos este presente. Um maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, mas também o príncipe da paz. Se está falando de um príncipe, é porque existe um reino. E o reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de paz. Não é um reino de guerras, não é um reino de violências, não é um reino de insegurança ou de ansiedade, mas é um reino de paz. E Jesus diz isso, né, em João 14, 27. Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Então Jesus, ele sabe, né, e pegando o texto, o príncipe da paz está dizendo: deixo a minha paz eu dou. Então Jesus está deixando a paz, e que paz é essa? Paulo fala sobre qual é essa paz que Jesus está dizendo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo está dizendo: e a paz de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Olha que interessante.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, quando nós lemos que fala sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento, significa o quê? Que eu e você, nós não conseguiremos entender que paz é essa. E a paz de Deus não tem a ver, não é uma ausência de guerras, não é uma ausência de violência, não é uma ausência, né, de brigas, mas a paz de Deus, ela te leva a confiar em Deus, mesmo em meio às tribulações. Por isso que excede todo entendimento, por isso que está acima do nosso entendimento humano, porque a paz de Deus é algo que vem no nosso coração, é algo que nos acalma no sentido de confiança, no sentido de tranquilidade. Ou seja, você está lá, você tem uma situação, você está passando por uma situação, você está passando por alguns desafios, mas mesmo diante daquela tensão, mesmo diante daqueles desafios, há uma paz no seu coração que te acalma. Há uma paz no teu coração que te leva a vencer, a romper com aqueles desafios em confiança, em segurança, porque é algo que Deus gera no teu coração. E essa paz, ela só pode vir através do Filho, através do Príncipe da Paz, através do presente, a essência principal que é o Filho. Então, o que nós, eu quero concluir, né, fechando este pensamento, né, para nós orarmos ao Senhor nessa noite. Nós precisamos entender que ter paz, ter uma paternidade, ter Deus como nosso Pai, ter os milagres acontecendo, e isso não deve ser a essência da nossa busca, mas a essência da nossa busca deve ser Jesus, deve ser Cristo, porque através de Jesus nós podemos desfrutar da paz que somente Ele tem. Através de Jesus nós podemos desfrutar da paternidade que Ele promete ser o nosso Pai. Através de Jesus, nós podemos desfrutar do poder de Deus, dos milagres, da sabedoria para as nossas vidas, da sabedoria, daquilo de fazer o caminho a andar, o caminho a prosseguir. Então, o nascimento de Cristo é muito mais do que uma data a ser comemorada. Muito pelo contrário, não há necessidade de uma data específica. Não há necessidade de ser no dia 25 de dezembro, porque Cristo precisa, mais importante do que Cristo nascer como um homem, como uma criança e vir a este mundo, mais importante do que isso hoje é entender que Cristo precisa nascer no nosso coração. E isso não se refere a um dia, a uma data, mas se refere a nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, a nós abrirmos o nosso coração a Ele, e entregar o nosso coração a Ele e dizer: Senhor, nasça no meu coração a partir de hoje, que o Senhor possa nascer no meu coração. Sabe, queridos, nós precisamos entender todos os dias, né, que nós precisamos crer em Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer mais do que crer que Ele nasceu, crer que Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E este presente é um pacote completo, aonde Ele é maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz, aonde nós podemos ter esta confiança. Presente sempre nos alegra. Ganhar presentes é bom, né? Receber milagres de Deus é importante, é bom, alimenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Receber uma orientação de Deus é importante, nos orienta, né? Alimenta a nossa fé. Mas mais do que tudo, para que
nós tenhamos todas essas coisas, nós precisamos primeiramente crer e receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, no nosso coração, na nossa vida. Receber Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entender que nós seguimos a Deus porque nós cremos em Jesus e não apenas nos seus milagres, e não apenas no seu poder, e não apenas por aquilo que Ele pode fazer, mas nós cremos porque Jesus é o Filho de Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus que nos traz a salvação. Porque Ele é o presente que eu e você precisamos receber todos os dias da nossa vida. E recebendo como um presente para termos acesso à eternidade, aquilo que Deus tem para nós. E como consequência de receber a Cristo, então nós vamos ouvir a sua voz, a sua sabedoria, de nos orientar o caminho, mesmo que naturalmente pareçam ser caminhos difíceis, parecem ser caminhos que não têm uma saída. Nós precisamos nos lembrar que Ele é um Deus, Ele é maravilhoso, que Ele faz milagres, que Ele irá fazer o sobrenatural, Ele irá abrir as saídas na qual nós precisamos, porque Ele é um conselheiro maravilhoso, porque Ele tem o poder, porque Ele é o nosso Pai, e porque Ele derrama da tua paz que nos acompanha, a paz que excede todo entendimento. É esta paz que Ele deixou a nós. Faça a sua oração. Antes de eu orar, quero te convidar a você fazer a sua oração. Agradeça ao Senhor, fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor enviou o seu único filho por amor a mim. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus, o seu único filho, como um presente para mim. Porque um menino nos nasceu, um filho foi dado, o teu filho, Senhor, foi nos dado. O teu filho foi nos dado como presente. O teu filho foi nos dado como presente. E os atributos deste filho nos abençoa por toda a eternidade. Porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor veio a este mundo, o Senhor nasceu como homem. O Senhor veio a este mundo para nos dar a vida, para nos dar a eternidade. O Senhor nos veio a este mundo como um presente a nós, dado por Deus, o nosso Pai. O Senhor veio a este mundo para que nós pudéssemos receber a salvação. A tua palavra diz: se nós cremos em Ti, se nós cremos que Jesus veio a este mundo como Filho de Deus, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou como sacrifício pelos nossos pecados, a tua palavra diz que nós recebemos a eternidade, a salvação para a eternidade. E nós te agradecemos por isso. Pai, nos ajuda a ter esta convicção no nosso coração. Mais do que milagres, mais do que uma orientação, mais do que um Pai, mais do que o poder, mais do que a paz, nós precisamos, mas Senhor, ter a convicção que Jesus nasceu no nosso coração, que Jesus nasceu no nosso coração, que Jesus é o Filho de Deus, o Filho que nos foi dado como presente, o Filho que nos foi dado como presente, um presente de amor, de um amor incondicional de Deus o Pai, que entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Deus, te agradecemos, porque o Senhor enviou o seu Filho como presente a nós. E o que nós podemos retribuir nessa noite, Pai, é a nossa gratidão, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos presenteou com o bem mais precioso que o Senhor tinha, o teu Filho. Obrigado, Senhor, obrigado.
obrigado por enviar Jesus Cristo por amor a nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus.